Como criar gráficos no Excel? Eu vou te ensinar como criar 5 tipos de gráfico. O gráfico de colunas, como esse que você está vendo aqui. Gráfico de barras, como esse aqui. Gráfico de metas, onde tem uma linha indicando a meta e as barras são as vendas dos vendedores. Isso aqui é muito bom para comparar o que foi vendido com a meta, quanto falta para vender. Isso aqui é muito bom, muito comparativo. E tem o gráfico que ele inverte se é negativo. Por exemplo, valores negativos, ele mostra a barra vermelha para baixo e fica em vermelho os azuis, os positivos ficam em azul para cima e os vermelhos para baixo. E também tem o gráfico de pizza, que é esse gráfico aqui. Vou te ensinar como criar esses 5 tipos de gráfico, bem simples de criar, bem fácil. Você vai ver que é muito fácil. Tem gente que tem medo de criar gráfico, achei muito difícil, mas na verdade é muito simples. Vou te mostrar como é que faz agora. Eu sei que você está pensando aí que para quem sabe é muito fácil, né? É difícil para quem não sabe, mas eu vou te mostrar de uma forma aqui que você vai achar bem simples criar gráfico no Excel. O primeiro gráfico vai ser o gráfico de colunas, então eu vou já apagar esse gráfico aqui e vou criar junto com você aqui para você ver como é que faz. Então, primeiro de tudo, o que você tem que fazer quando você vai criar um gráfico? Selecionar os dados, não é isso? Eu tenho aqui os meses e tem as vendas. Selecionei todos os dados. Qual o atalho que eu uso? Eu posso ir na guia inserir e aqui inserir gráfico, mas tem um atalho muito interessante no Excel que é o Alt F1. Ele cria um gráfico automaticamente. Eu prefiro usar o atalho, é mais rápido, mais simples, né? Eu seleciono os dados e aí eu venho e aperto Alt F1. O que acontece? Eu criei um gráfico aqui, já está o meu gráfico aqui, aí eu posso só diminuir o tamanho dele ou aumentar, caso eu veja que é necessário. Eu posso fazer o que? Posso vir aqui em cima, já tem alguns tipos de gráfico aqui, ó. Se eu clicar aqui nessa setinha, veja que já tem alguns tipos de gráfico aqui pré-formatado, né? Se eu clicar aqui em cima, veja que eu já formatei como aquele ali acima. Eu posso clicar nessas linhas de fundo, deletar, né? E posso incluir os rótulos de dados. Para eu criar os rótulos de dados, é só eu clicar nas colunas, vir aqui nesse mais superior e marcar essa opção aqui, rótulos de dados, ó. Você tem essa opção, clicar aqui e clicar em rótulo de dados. E aí você insere o rótulo de dados aqui. Aí se ele ficar muito apertado é só você aumentar mais o gráfico, deixar ele mais largo. Essa coluna aqui você pode clicar, essa coluna dos valores, clicar e excluir. Ele já fica assim. Esses valores dos rótulos de dados você pode vir na guia inicial, diminuir o tamanho, nesse Azinho pequeno aqui, diminuir o tamanho do número para ficar mais espaço, né? Pode colocar em negrito e você ir mexendo aqui nele. Pronto, olha só como é que ele ficou. Aí depois você só dá um título aqui para esse gráfico, ó. Pode colocar gráfico de vendas, aí você vai colocar o título que mais identifique o seu gráfico. Pronto, aí ele fica assim, ó, gráfico de vendas, muito simples de criar, né? Agora vamos criar o gráfico de barras. Então eu tenho esse gráfico aqui de barras, eu posso deletar ele aqui e a mesma coisa, eu vou selecionar os dados, dar um Alt F1, ele já cria um gráfico aqui para mim. E aí, como ele criou um gráfico de barras, de colunas, eu quero criar um gráfico de barras, o que é que eu faço? Eu venho aqui nessa opção aqui, ó, alterar tipo de gráfico. Clicando aqui em alterar tipo de gráfico, aí abre essas opções aqui. Aí eu tenho a opção de escolher os gráficos de coluna, gráfico de pizza. No caso eu quero um gráfico de barra, seleciono aqui, ó, eu posso tanto escolher esse aqui como esse aqui. Eu vou escolher esse aqui, essa segunda opção, é um colorido. Veja que ele já mudou o formato e aqui em cima ele me dá algumas formatações já pré-definidas. Para eu continuar usando aquele modelo que eu escolhi primeiro, eu posso escolher esse aqui, ó. E aí essas linhazinhas que ficam no fundo, eu posso clicar nelas e deletar. São essas linhazinhas aqui que aparecem no fundo, ó. Essas linhas aqui, ó, essas linhazinhas do fundo, eu posso clicar nelas e deletar essas linhazinhas. E aí eu posso clicar aqui também no meu gráfico e marcar o rótulo. Ele vai botar todos os rótulos aqui. Essa parte de baixo aqui, já que eu tenho o rótulo, não preciso dessas informações aqui abaixo, ó. Essas informações aqui abaixo, já que eu tenho os rótulos, eu não preciso dela. Então eu seleciono ela e excluo e ele fica assim. Aí depois é só eu posicionar ele aqui no lugar que eu quero, colocar o título para ele. E pronto, tem aqui meu gráfico de barras. Agora vamos lá criar o gráfico de metas. Eu tenho esse gráfico aqui de metas, onde a meta é representada por essa linha verde e as vendas representadas pelas colunas azuis. Então eu tenho aqui as vendas e aqui, ó, onde a venda ultrapassou a meta, ela fica para cima da meta. Onde a venda não atingiu a meta, ela fica para baixo. Então isso aqui é muito interessante. Então eu vou apagar ele aqui e fazer junto com você. Seleciona aqui os dados, aí você vai lá dos atalhos Alt F1. Você criou o gráfico e agora é só você mudar aqui. Primeiro vamos mudar
essa linha, vamos clicar aqui nesse gráfico com ele selecionado. Com ele selecionado, clique com o botão direito, alterar tipo de gráfico, clico nessas opções, alterar tipo de... Sempre que você quiser fazer alguma alteração no gráfico, você pode estar clicando nele, selecionando, clicando com o botão direito. Vai abrir as opções para você mexer no seu gráfico. Se você quiser mexer nas partes do gráfico todo, você seleciona ele todo, clica com o botão direito, vai abrir opções para você mexer nesse gráfico. Se você quiser fazer alterações nas colunas, você seleciona as colunas, clica com o botão direito e aí vai aparecer opções para você mexer nessas colunas. Então sempre seleciona primeiro, depois utiliza o botão direito para abrir as opções que você precisa. Então seleciona o gráfico aqui, botão direito, alterar tipo de gráfico e aqui embaixo é essa opção que você vai usar, ó, combinação. Veja que eu tenho essas opções tudinho e você vai usar aqui combinação. Perceba que ele já colocou uma linha aqui para mim, né? Ele já colocou como linha a primeira opção aqui, ele colocou coluna agrupada e a segunda linha. Se ele não tivesse colocado, você ia selecionar a opção de linha aqui e clicar em OK. Perceba que ele colocou aquela linha. Aí você pode selecionar uma opção dessa aqui, ó, que já está pré-configurada, ó, como por exemplo essa, para manter o padrão lá dos outros que a gente estava usando, né? O preto. Vamos selecionar essa aqui, clica nessa linha. Como eu te disse, para você alterar uma cor, para você alterar algum dado nas suas colunas ou na linha, você clica nela e depois clica com o botão direito, vem aqui formatar a série de dados. Veja, aí eu venho aqui no baldinho, ó, venho aqui no baldinho, perceba que a cor está laranja. Eu posso trocar essa cor aqui para uma outra cor, por exemplo, por verde. E aí eu coloco aqui na opção automático. Depois que eu seleciono lá, se não aparecer, você clica nessa opção automático. Veja que ela apareceu toda em verde agora. Coloca na cor verde e coloca a opção aqui automático. E ele agora ficou na cor verde. A minha linha ficou na cor verde agora. Então, as vendas que ultrapassam a meta vai ficar acima dessa linha. As que estão abaixo da meta vai ficar abaixo dessa linha. Então, é muito bacana para acompanhar as vendas em relação à meta. Aí você pode dar o título aqui para ele. Colocar metas versus realizado, né, para comparar o que já foi realizado com o que falta ainda para os vendedores realizar. Muito bacana, né? Perceba que ficou um pedaço dele aqui, ó, ficou um pedaço ainda na cor laranja, né? Eu vou vir aqui no baldinho, vou colocar aqui no automático, vou colocar a cor verde. Agora acho que ficou. Pronto, agora tá a linha toda na cor verde aqui. Agora vamos criar esse gráfico para ele inverter quando for negativo. Quando eu tenho números negativos, perceba que a coluna fica em vermelho para baixo, né? Vamos criar esse gráfico aqui. Vamos selecionar os dados, mesma forma que a gente está fazendo. Alt F1 e aí eu escolho aquela configuração, aquele preto que eu estava usando para manter o padrão, né? Só para a gente manter o padrão aqui que a gente já vem fazendo. Beleza. Agora eu vou clicar aqui nesse gráfico com o botão direito, vem aqui em formatar a área do gráfico, vai abrir essas opções aqui do lado direito. Aí eu vou clicar aqui nas minhas colunas, lembra-se do seguinte, sempre que você for, daquilo que eu te falei, sempre que você for mudar alguma coisa, no caso nós vamos mudar a coluna, nós queremos que inverta a cor quando for negativo. Então eu vou clicar nas colunas e veja que abriu essa opçãozinha aqui, ó. Inverter-se negativo. Então eu marco essa opção aqui e aí eu escolho uma cor, a cor principal, no caso eu vou deixar azul mesmo, vou clicar aqui no meu baldinho, vou deixar uma cor azul e aí vai abrir a outra opção para quando for negativo, ó, a outra opção de cor, e aí eu vou marcar o vermelho para quando for negativo ela ficar em vermelho. Pronto. Então sempre que eu tiver valores negativos ele vai ficar aqui em vermelho, ó, sempre que tiver valores negativos ele vai ficar aqui com a coluna para baixo e em vermelho aqui, ó. Sempre que eu mudar as vendas aqui, as colunas que tiver valores positivos vai ficar para cima azul e as negativas vai ficar para baixo vermelha. Muito bom, né? Tá gostando? Já curte o vídeo aí, já deixa seu like. Agora vamos criar o último gráfico, que é o gráfico de pizza. Mesma coisa, seleciona os dados, Alt F1 para criar o gráfico e você vem aqui em cima, ou você vem aqui em cima alterar tipo de gráfico, ou você clica com o botão sobre ele e vem aqui alterar tipo de gráfico, dá no mesmo. E aí você seleciona a opção aqui pizza, escolhe essa opção aqui, clica em OK. Pronto, para manter o padrão eu vou escolher esse preto aqui. E aí você pode inserir os rótulos de dados igualmente naquele. Clica aqui, rótulo de dados. E aí você coloca um título para ele, dá um título para esse seu gráfico aqui. Vamos chamar ele de gráfico de pizza.
E aí, à medida que você for alterando os gráficos, os dados, né, as vendas, vai mudando também as fatias aqui e o rótulo de dados junto com essas informações. Bem bacana, né? Viu como é fácil criar gráficos no Excel? Se você gostou desse conteúdo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Um forte abraço e até o próximo vídeo.